Olá, está começando mais um Nossa Língua Portuguesa. Hoje vamos falar de contos. E vamos falar de contos com o professor e escritor Ítalo Morricone, que é o organizador de um livro chamado 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Ítalo Morricone, professor de literatura, escritor e organizador do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Eu acrescentei o 20 na abertura para deixar claro que o seu universo temporal aí foi o século XX. Ítalo, eu quero pedir a você que logo no pontapé inicial explique para o nosso telespectador o que é um conto, qual é a diferença entre conto e romance e por aí vai. Bom, conto é uma história curta, né? Uma ficção curta. E o romance seria uma ficção longa, digamos assim. Mas isso talvez às vezes possa ser pouco, né? Porque, em primeiro lugar, o que é curto, né? A própria noção de curto varia, né? Se você for ler os contos do início do século, você vai ver que o conceito de curto daquela época era 20 páginas, 25 páginas. E hoje um conto é mais uma história de 8, 10, 15 páginas. Agora, existem duas definições clássicas que nos ajudam a entender melhor o que é um conto. O Edgar Allan Poe, que é um dos criadores do conto moderno, né? Ele definiu o conto como aquilo que pode ser lido de uma vez só, de uma sentada só, que você lê a história inteirinha, né? Em 1 hora, 2 horas. E depois o Cortázar, que é um grande contista do século XX, né? Julio Cortázar, né? Que definiu o conto como uma narrativa que é direcionada por um ponto, por uma situação bem precisa, e que ele dizia, né, que vence o leitor por nocaute, né, de fazer a comparação com a luta de boxe. Enquanto que o romance não, o romance você lê, tem várias histórias, se lê durante vários dias, você fecha o livro, volta ao livro, e o Cortázar dizia que vence por pontos, o leitor é vencido por pontos. Essa seria, assim, uma diferença básica. O Cortázar você citou, pena que ele não seja brasileiro, porque senão certamente ele estaria aqui neste livro com vários contos, né? A começar por aquele genial Autoestrada do Sul, né? E tantos outros. O conto é aquele texto que a gente não consegue parar de ler? Esse é o bom conto? Esse é o bom conto. Acho que o bom conto se define por uma coisa que o leitor vai sendo envolvido por uma vertigem, né? O conto, uma das coisas mais importantes na arte do conto é a capacidade de você dar saltos na narrativa, né? Nós, na literatura brasileira, temos alguns geniais nisso, né? O Machado de Assis, por exemplo, ele tem um senso de timing, de ritmo impressionante, porque você tem que manter a atenção acesa justamente para impedir que o leitor feche e saia daquele conto antes da hora de terminar, digamos assim. Né? E você falou em ficção, né? Mas muitos desses contos, na verdade, de ficção, né, eles não têm nada, porque mesmo esse que eu citei aqui do Cortázar, Autoestrada do Sul, que fala de um grande congestionamento, no fundo, o que está ali é a mais pura realidade, né? Exatamente. Quer dizer, o conto, principalmente no Brasil, né, o conto é muito ligado à crônica, né? E a descrição de fatos do cotidiano. Então, você muitas vezes vê a realidade projetada na literatura e no conto. Isso é muito forte no Brasil. Mas depende muito da cultura, né? Por exemplo, na cultura francesa, a palavra conto é quase que sinônimo de uma história meio maravilhosa, que é um parentesco com contos de fadas. Por exemplo, o conto de fadas, né, que é completamente imaginário, também é um outro tipo de conto, digamos assim. Mas no Brasil, realmente, conto, crônica, são dois gêneros de história bastante aparentadas entre si, né? Agora, eu não gostaria de estar no seu lugar, ou de ter estado no seu lugar. Não sei como é que você fez para escolher esses 100 contos, né? É uma atividade absolutamente
cruel nos dois lados da coisa. Cruel para quem fica de fora e cruel para você. Como é que você fez isso? Eu sempre digo que é a mesma coisa do técnico de futebol. Quer dizer, para as pessoas que gostam de literatura brasileira, sempre vai haver uma discordância. Essa é a minha seleção, né? Eu mesmo lamento, como técnico de futebol também às vezes lamenta ter que deixar alguém de fora, que é um bom jogador. No caso, eu lamento alguns contos que não tenha sido possível incluir, né? Mas você tem que tomar decisões e também tem uma certa responsabilidade, que a editora Objetiva, quando fez esse projeto, ela queria também fornecer ao leitor uma coisa que existe pouco no Brasil hoje, quer dizer, o que há de bom, por onde começar, né? Quer dizer, por onde que eu quero conhecer as boas histórias escritas no século XX, por onde começar? Eu acho que agora já existe esse livro que é por onde começar, são 100, né? O critério que eu percebi aqui, por exemplo, há autores com mais de um conto. Isso. Né? Foi uma opção mesmo para assinalar que alguns dos... Quer dizer, como a ideia era pegar os melhores contos, tem certos autores no Brasil que são excepcionais realmente. Então, eles escreveram vários dos melhores contos, né? Clarice Lispector é uma, né? E o Graciliano Ramos, João do Rio, Sérgio Santana, mais contemporaneamente, Rubem Fonseca, né? São todos autores que se destacam muito, a produção deles é muito boa, né? De um nível assim internacional mesmo. Acho que o Brasil tem contistas de nível realmente internacional. Você teve a preocupação de regionalizar, ou seja, precisa entrar alguém da região X ou não? A coisa é brasileira. Paciência, se os 100 melhores fossem de uma mesma região, por exemplo, seriam esses 100 ou não? Como é que você... Realmente não houve uma preocupação de representatividade, porque a editora pediu que eu fizesse um livro baseado no critério de qualidade. Então eu não fiquei muito preocupado, embora às vezes eu fosse assaltado, assim, né? Puxa, mas tem que ter uma representatividade. Mas o critério realmente foi qualidade, e esse problema da presença regional depende também de épocas. Por exemplo, na primeira metade do século você tem uma presença muito grande do Nordeste. Mas já na segunda metade do século você vai ter a presença decisiva de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. Então não há como fugir de uma realidade, quer dizer, a produção literária ela migra de região para região, né? Então eu não me preocupei muito com isso, mas acabou refletindo uma certa... Mas já houve antologias feitas no Brasil, todas orientadas pelo critério regional. Uma das mais belas antologias de contos feitas no Brasil, que foi feita pelo Graciliano Ramos, que é bastante desconhecida, ela era por regiões, tinha região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e é muito interessante, mas acaba você sendo obrigado a colocar contos não tão bons só porque são da região, né? Quantos contos você leu para chegar? Eu reli muito, né? Reli muito, folhei muito. Eu acho que eu li no mínimo uns 400, 500 contos. Agora, acontece o seguinte, quando me foi feita a encomenda, 30 ou 40 contos eu já sabia, porque eu sou professor de literatura universitário há 20 anos, né? Então eu trabalho com isso, né? O difícil foi escolher os outros, né? Aqueles, para além daqueles que eu já sabia, assim, de cara, né? E me diga uma coisa, dentro do século, que mudança você vê de período para período? Por exemplo, anos 80, anos 90, você acha que houve, com a interferência política toda aí, você acha que houve uma mudança no texto? Como é que você analisa isso? Acho sim. Eu acho, quer dizer, eu aprendi várias coisas, né? Para mim foi uma pesquisa útil também, e eu notei isso, quer dizer, eu acho que a literatura brasileira, né, a prosa, e particularmente o conto, ela tem uma etapa que começa nos anos 60 e que, na verdade, termina só nos anos 80. Então, eu acho que atualmente, nos anos 90, está havendo algumas modificações bastante claras. Por exemplo, há uma diversidade maior de linguagens. Os escritores atuais são mais pessoais, na busca de uma linguagem quase que idiosincrática, diria assim. Enquanto que dos anos 60 em diante, criou-se uma língua muito padrão. A língua que Rubem Fonseca e Clarice Lispector criaram foi a língua utilizada pelos escritores em geral, digamos assim, até Sérgio Santana, que seria um símbolo dos anos 80, né? Que língua é essa? É uma língua coloquial culta urbana, digamos assim, bastante padronizada. Agora, nos anos 90, não. Estão acontecendo... Qualquer pessoa que lê a sessão dos anos 90 dessa antologia, porque eu dividi por períodos, vai ver claramente que há uma tendência, uma explosão. Você tem linguagens
pessoais, você tem também linguagens, por exemplo, um autor que não está na antologia porque é mais um romancista, mas que é bem representativo dessa mudança, é o Paulo Lins, que faz a linguagem do favelado. Então você tem a busca, sabe, a tentativa de fazer a linguagem do favelado, a linguagem de tal sujeito, a linguagem, linguagens mais pulverizadas, né? Mas não regionalismo, isso não. Tá, e você falou da sua atividade universitária, você é professor de literatura comparada, é isso? É, brasileira, primeiro brasileira e comparada também, que trabalho mais. O que é para o telespectador saber? Queria que você explicasse para ele o que se faz num curso de literatura comparada. Basicamente, você compara um livro americano com um francês, um brasileiro com um hispano-americano, então você trabalha com literaturas de países diferentes. A partir de temáticas semelhantes? Isso é uma das maneiras mais comuns de se trabalhar. Por exemplo, o tema, digamos, para facilitar, o tema do amor. Como é que o tema do amor aparece nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra? E como é que nós estamos em relação a isso na exploração desses temas? O conto brasileiro tem varre muitos temas ou não? Ou é mais restrito a determinados temas? Olha, eu diria que atualmente, nos anos 90, há uma busca também de diversificação nos temas. Mas eu também diria o seguinte, que a nossa tradição, ela não chega a ser monotemática, mas ela bate muito em alguns temas muito frequentes. Por exemplo, a questão da família. Esse é o grande tema do escritor brasileiro. As relações afetivas entre pais, mães, irmãos. Então, isso o mundo privado é o grande fantasma sobre o qual escreve o escritor brasileiro. O período de Natal está aqui? Tá, o período de Natal está aí. Que é um conto que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Exatamente, quem lê a antologia vai ver que ele é numa tradição, né? Agora, eu diria que hoje há uma tendência à diversificação de temas também, né? Isso é interessante. Inclusive, tem uma coisa que, por exemplo, embora o Brasil esteja cada vez mais urbano, há contos que não falam do... Quer dizer, a literatura brasileira nos anos 80, 70 foi muito urbana e agora é o que eu chamo de retorno do recalcado. Na antologia tem um conto, por exemplo, do Valêncio Xavier, que fala de um mundo de força, sabe, de um macaco monstruoso no meio de um interior, de uma roça. Então você tem essas imagens assim de animal. Tem também o conto do Antônio Carlos Viana, que é um autor de Sergipe muito bom, contemporâneo, né? Que é do Nordeste, mas fala da história de uma criança hermafrodita que causa muita estranheza entre os seus familiares. Então há uma diversificação, está acontecendo uma diversificação, sim. Bom, mestre Bose, né, uma vez escreveu alguma coisa sobre a situação e as formas do conto brasileiro contemporâneo. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso em relação ao conto brasileiro contemporâneo, em relação ao seu trabalho. Como é que você encaixa isso aí? Olha, eu diria que nós nos encontramos numa situação de transição, como eu estava dizendo, né? Quer dizer, há uma tendência a diversificar mais as linguagens utilizadas pelos contistas, uma diversificação de temas, né? Outra coisa também, que o conto brasileiro dos anos 80 foi caracterizado por uma exacerbação da questão sexual, e isso está saindo completamente do cenário. Pelo contrário, o que está acontecendo agora é assim, ou sátiras dessa exacerbação do sexo, ou até uma recusa mesmo a colocar isso como a coisa mais importante. Então, acho que é bastante interessante essa mudança. Como se fosse uma ressaca. É verdade, é importante se tocar nesse ponto, porque houve, de fato, um porre, né? Pleno, né? Até por uma questão mercadológica, e muitos intelectuais, entre aspas e alguns sem aspas, não perceberam isso, porque mergulharam de cabeça nessa onda que chegou a tornar o assunto absolutamente enfadonho, chato, vulgar, banal e por aí vai. A gente sente que há essa percepção, mas na minha antologia está muito fiel, porque, por exemplo, a sessão dos anos 80 é uma sessão assim, bastante picante, digamos assim. Sim. Porque essa antologia ela é endereçada, no caso assim, dos estudantes, principalmente para o estudante universitário, né? Embora tenha algumas narrativas aí que possam ser muito bem lidas por um público juvenil. Tem alguns contos que são até obras-primas em termos de literatura juvenil, como o conto do Antônio Torres, Por um Pé de Feijão, que é interessante nessa área, né? Então isso está aí, sabe? Claramente essa mudança de eixo, assim, sabe? Bom, vamos mostrar teu livro aqui de novo, né? O livro que você organizou, né? Mas eu sinto ele um pouco como o meu também, né? Você adoraria ter escrito tudo isso, né? Sem dúvida. Quem é que não gostaria, né? Agora, uma última pergunta.
Alguns jornais, por exemplo, a Folha de São Paulo, né? A Folha usa uma técnica, o Bonassi faz isso, o Scliar faz isso, os dois já estiveram aqui na nossa língua portuguesa. Um fato do cotidiano e aí isso vira um texto quase conto por aí. Que você acha disso? Eu, pessoalmente, acho isso uma maravilha. Eu acho que o escritor ele é feito para escrever, sabe? E quanto mais encomenda se vier para o escritor abordar um fato do cotidiano, melhor para a nossa língua, porque ou você tem muita gente escrevendo e recebendo dinheiro para escrever, ou você não vai ter o desenvolvimento da literatura. Então, acho que é assim que as coisas vão e é um grande incentivo mesmo a um desenvolvimento mesmo da capacidade verbal do brasileiro, né? Fazer com que ele escreva, com que as pessoas... Porque não dá mais para o escritor escrever só sobre o seu umbigo, né? Então ele fazê-lo escrever sobre a realidade é muito bom. Pois é, o Ivan Ângelo, por exemplo, também na Vejinha, aqui Veja São Paulo, circulação restrita à Grande São Paulo, escreve também a cada 2 semanas textos primorosos, né? Recentemente um chamado Perdas e Ganhos. Eu acho que essa literatura, isso é literatura, sem dúvida nenhuma, né? Contribui no mínimo para as pessoas perceberem que, puxa, quero saber mais, quero ir atrás, quero ler mais. É isso mesmo. Inclusive o Fernando Bonassi, ele encerra, quer dizer, 2 autores que eu acho importantes nessa parte dos anos 90, que é o Márcio Barbosa, que fala sobre a questão dos negros, né? E o Fernando Bonassi, eu fiz questão de colocar na antologia para mostrar o escritor brasileiro está olhando para a realidade brasileira novamente e com olhos bastante livres, digamos assim, sem aquelas velhas padronizações ideológicas. Então ele está olhando para a realidade, mas como artista, como criador. Isso é muito bom como tendência para o futuro. Ítalo, nós conversamos com Ítalo Morricone, que é organizador do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do século XX, desse século. Ítalo, muito obrigado a você pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Esperamos os 100 versão 2, os 100 melhores segundo lugar, qualquer coisa assim. Tá certo. Nós fomos às ruas perguntar ao povo como é determinada a expressão. Vamos ver o que aconteceu. Fala-se a medida que ou a medida em que? A medida que? A medida em que? Em que? A medida que? A medida em que? A medida que? A medida em que? Se não errei nas contas, foram 7 respostas, 4-3 para em que, para a medida em que. A história é a seguinte: existe uma expressão clássica na língua, consagrada na língua, expressão que indica a ideia de proporção, e essa expressão é a medida que. Esse A com acento indicador de crase. Equivalente a proporção que. Esse A também com acento indicador de crase. Essa expressão indica, como eu já disse, proporção. À medida que o mês corre, o bolso vai ficando vazio, né? Ou seja, o bolso não fica vazio de uma vez. Ele começa o mês mais ou menos gordinho, o mês vai passando e ele, bolso, vai, coitadinho, vai ficando vazio. À medida que o mês corre, o bolso vai ficando vazio. À medida que, a proporção que. Alguns autores citam a expressão na medida em que, digamos, coisa recente, coisa talvez deste século, nos gramáticos clássicos não há referência a essa expressão, na medida em que, com valor causal, na medida em que. Nós temos aqui um bom exemplo da professora Maria Teresa Piacentini, lá de Santa Catarina, que diz o seguinte: o Estado, na medida em que se responsabiliza apenas pelo financiamento do ensino fundamental, estaria se abstendo de cumprir seu papel de promotor do bem comum. Esse na medida em que, usado aqui com valor de porquê, com valor de visto que, qualquer coisa desse sentido, com esse sentido. Mas, de qualquer maneira, isso não está nos clássicos, porque, digamos, talvez seja uma construção mais ou menos recente, porém já difundida na língua. Na medida em que, com valor causal. Não vale cruzar, não vale misturar. À medida que, valor proporcional. Na medida em que, valor causal. É isso. Nossa telespectadora Vanessa Porfírio, que mora em Curitiba, bela Curitiba, capital do Paraná, escreveu para perguntar sobre a expressão
Pé de bananeira. Pé de bananeira. Ela quer saber se é possível isso, dizer pé de bananeira ou não, se bananeira já é o próprio pé da fruta, né? Eu me lembro de uma canção, quem cantava era o João Só, né? O João Só já faleceu, fez muito sucesso com uma música Menina da Ladeira, se não me engano, menina que anda na ladeira e tal, debaixo do pé de laranjeira, se eu não me engano, dizia a música. E há aí mais ou menos o mesmo problema, o pé de laranjeira, né? Bananeira, dizem os dicionários, é o pé de banana, né? Diz o Aurélio, por exemplo, que pé nada mais é do que cada exemplar individual de uma planta, né? E se o pé é o exemplar individual de uma planta, o pé de banana é a bananeira. Portanto, dizer pé de bananeira é um pouco de exagero aí. Basta dizer bananeira ou pé de banana. Certo, Vanessa? É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.